Olá pessoal, dando sequência aos vídeos no YouTube, vamos falar a respeito de um assunto que preocupa muito a mulher, que é uma fase que ela chega, que é a menopausa. Antes de mais nada, a gente precisa conceituar o que é menopausa e o que é climatério. O climatério é aquela fase de transição que a mulher vem apresentando menstruações regulares e de uma hora para outra ela começa a apresentar a chamada bagunça menstrual. Como assim? Todo mês menstruava regularmente, 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias, e de repente começa a menstruar. Uma vez, fica 2, 3 meses sem menstruar, no outro mês menstrua muito, no outro mês menstrua pouco, no outro mês menstrua 3 vezes pouco, no outro mês menstrua muito, chega uma hora que para de vez de menstruar. Parou de vez de menstruar por mais de um ano, é menopausa. Então, climatério é aquela fase de transição, as chamadas bagunças menstruais, menopausa, um ano sem menstruação, e alguns consideram o conceito pelo resto da vida. Quando acontece a menopausa? Em que faixa etária? Isso é determinado geneticamente. Quando a mulher está sendo formada dentro do útero da sua mãe, já tem um gene, uma característica, quer dizer, quando ela entrar na menopausa, não é porque a mãe entrou mais cedo ou mais tarde, que ela vai entrar mais cedo ou mais tarde. Aqui no Brasil a gente percebe uma frequência de pacientes que vêm ao consultório por volta dos seus 45 aos 50 anos. E o que caracteriza a entrada na menopausa? A falta de produção de um hormônio chamado estrógeno, que a mulher produz durante a sua vida menstrual, e esse estrógeno, ele é regulado através da produção de um outro hormônio chamado FSH. Como é que funciona o ciclo menstrual? Logicamente, está dando uma explicação simples para vocês. Quem está na faculdade de medicina estuda isso com mais profundidade. Aqui no cérebro, numa região chamada hipófise, é uma glândula, é produzido esse hormônio FSH que fica em grande quantidade no sangue. Ele manda mensagens para o ovário para que o ovário produza esse hormônio estrógeno. O que acontece com o FSH quando ele é produzido em grande concentração? Mandando essa mensagem para o ovário, ele diminui a quantidade dele no sangue e aumenta a concentração do hormônio estrógeno. O que o hormônio estrógeno vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o útero da mulher para que solte, para que descame aquela camada interna do útero, que é o endométrio, com isso a mulher menstrua. Ou seja, o estrógeno cumpriu a função dele. O que acontece? Cai a concentração dele e aumenta novamente a concentração do hormônio FSH. No ciclo menstrual, a gente brinca como se fosse uma roda gigante. Quando um está em pequena quantidade, o outro está em grande quantidade. Então, grande quantidade, pequena quantidade. E assim por diante. O que acontece quando ela está entrando na menopausa? Começa a subir o FSH e ele não cai mais. O que acontece com a concentração do hormônio estrógeno, que é produzida pelo ovário, cai. Então a gente sabe que quando a mulher vai entrar na menopausa, ocorre a elevação do FSH. Só para dar um dado para vocês, a elevação do FSH acima de 25, depende do laboratório, 30 mil unidades por ml, caracteriza que a mulher está entrando na menopausa. Então ela pode até menstruar, mas o que acontece? Ela não tem uma chamada reserva ovariana. Não tem mais aqueles folículos para fazer com que ela ovule. Portanto, ela não engravida mais. E qual é o quadro clínico decorrente daquela mulher que está entrando na menopausa? A gente sabe que tem três características, três situações diretas decorrentes da falta da produção do hormônio estrógeno. Os famosos calores fogachos, a secura vaginal, a vagina fica seca, fica atrófica e diminui de tamanho. Não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação sexual nesse período, ela grita muito de dor. E a gente pode falar mais para frente do tratamento, que é uma reposição hormonal local para lubrificar a vagina. E uma outra situação, que devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso. E faltando cálcio, das duas ou uma, ou a paciente está com a mesma massa óssea, quer dizer, ainda não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que nós falamos que é a osteopenia, ou já tem um desgaste muito mais intenso, que é a tal da osteoporose. Então, essas três situações, calores fogachos, secura vaginal e atrofia, diminuição da vagina, não atrofia só a vagina, devido à falta de hormônio, atrofia útero, atrofia ovários, tanto que é verdade, mais para frente, falar em diagnóstico, quando você vai fazer um ultrassom, você vê que os ovários eles já ficam tão pequenos, mas tão pequenos, chegam que você nem consegue enxergá-los mais. É comum, muita mulher, quando vai nos trazer o resultado do ultrassom, está escrito ovários não visibilizados, não é que eles desapareceram, a não ser que tenha feito uma oforectomia, uma retirada dos ovários, ou por cisto ou por tumor.
é que eles estão tão pequenos, já são órgãos pequenos, ficam tão pequenos que o ultrassom já não consegue nem mais enxergá-los. Então, calores fogachos, secura vaginal e a falta de produção de hormônio, levando a falta de cálcio, levando a diminuição da massa óssea, são as 3 situações decorrentes diretamente da falta de produção de hormônio. Algumas outras situações, como falta de libido, aquela depressão, aquela falta de vontade de fazer as coisas, tá? Não é diretamente relacionado. Tá? Pode ter a ver com algumas causas psicológicas que a mulher enfrenta nesse período. Bom, o diagnóstico normalmente é o quadro clínico, né? Aquela paciente dos 45 aos 50 anos, que já falou, que chega ao consultório e fala, doutor, eu estou com calores fogachos, minha menstruação não vem mais como vinha regularmente, está apresentando aquelas bagunças menstruais, está vindo a cada 2, 3 meses, no mês vem muito, daqui a 2 meses está vindo em pequena quantidade, aquela bagunça menstrual. Essa faixa etária caracteriza uma entrada na menopausa. Pelo quadro clínico a gente faz o diagnóstico, pedimos o FSH. É importante falar que existe, classificamos a menopausa, também é chamada menopausa precoce, que é abaixo dos 40 anos, que é raro, e a menopausa tardia acima dos 55 anos. Esses extremos é raro acontecer. E nós pedimos exames para prevenção de doença ginecológica de acordo com a faixa etária. Papa Nicolau, mamografia, ultrassom transvaginal. É importante nós observarmos em relação ao ultrassom transvaginal 2 situações. É importante a gente observar se a mulher já está fazendo reposição hormonal ou não. Então, é importante nós observarmos o chamado eco endometrial. Por quê? Se a mulher está fazendo reposição hormonal, que nós vamos falar isso mais para frente, o normal dele, segundo a literatura, tudo é baseado em estudos, até 5 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e não faz uso da tal da TRH, a terapia de reposição hormonal, e até 10 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e faz uso da tal da TRH, terapia de reposição hormonal. É importante a gente ter essa noção, porque se a gente for pensar em entrar com terapia de reposição hormonal, se o endométrio estiver muito grande, a primeira coisa tem que fazer uma biópsia desse endométrio para saber porque ele está aumentado, que pode ter 2 situações. Ou pode ser uma hiperplasia endometrial, que é um aumento da forma benigna do endométrio, ou pode ser um câncer endométrio, que vai ter diagnóstico através da biópsia, com a análise, o chamado anátomo patológico através das células. Mamografia é fundamental, a gente nunca pode entrar com reposição hormonal para aquela paciente que há necessidade de fazer reposição, se ela já tiver alguma alteração na mama, alguma alteração que vai predispor ao câncer de mama. A gente sabe que o hormônio ele pode predispor ao câncer de mama. Então é inadmissível a gente iniciar a reposição hormonal sem ter mamografia e sem ter um ultrassom recente. Além, como falamos, dos exames de rotina, Papa Nicolau, além da mamografia, ultrassom bilateral de mama, ultrassom transvaginal e a densitometria óssea. Em relação ao tratamento, a gente vai fazer o quê? Devido à falta de hormônio, começa a ter o quê? Calores, fogachos, secura vaginal. E devido à falta de hormônio, como falamos anteriormente. Nós estamos repetindo para vocês fixarem que é importante esses sintomas, porque a partir daí a gente faz a reposição hormonal. Então vamos repetir. Devido à falta de hormônio, a paciente começa a ter calores, fogachos, secura vaginal. Muita mulher vai ter relação, tem muita dor. E começa a ter perda de massa óssea, levando ainda a uma situação normal, que não perdeu osso, uma osteopenia, uma osteoporose, que o próximo passo é a fratura de osso. Então, nesses casos, a gente pode entrar com a chamada TRH, terapia de reposição hormonal, que é a base do hormônio estrógeno, que a gente sabe que devido à falta de hormônio estrógeno ocorre tudo isso. Mas existem 2 situações que a gente vai fazer reposição hormonal, na paciente que tem útero e aquela paciente que não tem útero, chamada histerectomizada. Porque se a gente entrar somente com estrógeno na paciente que tem útero, o que pode acontecer? O estrógeno pode hiperplasiar, aumentar o tecido interno do útero, que é o endométrio, que pode virar uma hiperplasia endometrial. Se não tomar cuidado, isso pode virar um câncer de endométrio. Então, além do estrógeno, existem formulações que nós entramos com progesterona associada. O que a progesterona faz nesses casos? Protege o endométrio. Agora, na paciente que não tem útero, já é histerectomizada, histerectomia retirada,
Somente a formulação à base de estrógeno já é o suficiente. Obviamente que existem contraindicações em relação à TRH, terapia de reposição hormonal. Vamos citar algumas. Paciente que tem ou teve antecedente de trombose venosa, a gente sabe que o estrógeno é um grande vilão. Paciente que fuma, hoje em dia o fumo praticamente está sendo totalmente contraindicado em relação à TRH, terapia de reposição hormonal. Paciente que apresenta sangramento exagerado, paciente que tem ou teve câncer de mama. Sim, algumas contraindicações. Logicamente, é importante ela passar com o seu médico de confiança para ele verificar se é necessário, se é possível fazer reposição hormonal. E se não conseguirmos entrar com a terapia de reposição hormonal, existem outras alternativas. Alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos. Jamais a paciente deve fazer reposição hormonal sozinha, porque ouviu de uma amiga, de uma prima, de uma irmã, que se para ela serviu, ela vai comprar na farmácia e o farmacêutico, obviamente, tendo a sua responsabilidade, não vai vender para ela. Ok? Nunca faça reposição hormonal sem passar em uma consulta com o médico, que ele vai tirar toda uma anamnese, toda uma história, vai examiná-la, verificar se não tem contraindicações. O hormônio, em vez de se tornar um grande benefício, pode tornar-se um grande vilão. Bom, e o que a mulher deve fazer também? Devido à falta de hormônio, faltando cálcio no osso, tá? Ela pode já se prevenir antes de entrar na menopausa, comer alimentos ricos em cálcio. E quais são os principais? Os derivados do leite. O leite desnatado, o leite sem gordura, coalhada, ricota, queijo branco, iogurte, vegetais, brócolis, agrião, couve-flor. A maior parte dos peixes são riquíssimos em cálcio. Dentre as frutas, a gente vai em congresso, sempre aparece a maçã verde. Esses são os alimentos que eu lembro. Hoje em dia, se vocês mulheres forem a um supermercado ou mercado, é só pedir uma lista para o pessoal que eles dão uma lista de alimentos ricos em cálcio. Os principais sempre são os derivados do leite. Fazer atividade física é fundamental, independente se está na menopausa. Mas fazendo atividade física, o que acontece? Ela pode prevenir uma osteoporose. Porque quem é sedentário, tanto o homem quanto a mulher, já tem risco para ter osteoporose. Então, essas duas coisas, essas duas situações associadas, comer alimentos ricos em cálcio, ter uma alimentação saudável também e fazer atividade física, a gente pode prevenir uma osteoporose. Alimentação saudável por quê? Porque devido à falta de hormônio, tá, tem estudos que mostram que pode aumentar o colesterol, formar placas de gordura no sangue, tá, e, em último caso, levar ao infarto. Então, a menopausa, devido à falta de hormônio, aumenta o colesterol, tanto o colesterol total quanto o colesterol ruim. Então, vamos repetir. Importantíssimo. Independente se a mulher vai entrar na menopausa ou não, em qualquer fase da vida, mas já sabendo que ela vai entrar na menopausa, coloquem isso na cabeça de vocês. Atividade física, alimentação rica em cálcio, alimentação extremamente saudável. E muitas mulheres que estão na menopausa, elas começam a colocar algumas situações na mente dela, que ela está abandonada, que ninguém mais quer, que os filhos já praticamente já estão numa fase que estão saindo de casa, já casaram, e ela se sente sozinha. Por que não fazer uma atividade beneficente? Muita gente precisa no nosso país ajudar as pessoas, vai melhorar bastante a vida dela, além das coisas que já falamos anteriormente. Atividade física, alimentação rica em cálcio. Eu estou insistindo nisso, gente, eu estou sendo muito repetitivo, mas é importante para a fixação. Então, menopausa, eu quero deixar bem claro para vocês, é uma fase natural da vida da mulher. Seguir todas essas orientações, procurar um médico de confiança e nunca, jamais fazer qualquer terapia de reposição hormonal ou alternativas sem procurar o seu médico de confiança. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, com familiares, curta o meu canal, dê um likezinho, se inscreva, que nós vamos continuar publicando vídeos pelo YouTube. Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.